Bom dia, cada um e cada uma. Relacionamentos abusivos a pedidos vai ser o tema de hoje da nossa conversa aqui. Então, meu nome é Leila Cassim, eu sou instrutora e também terapeuta de Theta Healing. Estamos com essa iniciativa de entregar energia de amor incondicional de maneira abundante, aleatória e gratuita no mundo. Muito inspirado na ferramenta chamada bombas de semente, que é uma bolinha feita com argila e adubo, sementes diversas, que foi utilizada para ajudar o Japão a se reflorestar durante a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia é basicamente jogar essas bolinhas de amor incondicional e simplesmente permitir que o próprio destino cuide de selecionar essas sementes, né? De fazer crescer as raízes. Então essa é a nossa inspiração. Bem-vinda Isa, bem-vinda Éliva. Eu vou pedir para vocês digitarem o tema de hoje para fixar aqui: abusos. Relacionamentos abusivos, esse é o tema de hoje, tá? E a gente vai olhar para ele com coragem, com profundidade que ele merece. Então, relacionamentos abusivos, alguém pode digitar aqui para fixar, por favor? Então, para quem não conhece ainda, né? O Theta Healing, ele é essa técnica de terapia energética. Gratidão ainda. E a gente, quando pratica o Theta Healing, a gente nada mais faz do que fazer a meditação Theta, né? Entrar numa frequência cerebral Theta e a partir disso a gente ir até o lugar de puro amor incondicional, que algumas pessoas chamam de divino, enfim, independente do nome que a gente chame, é esse fluxo em direção a esse lugar de puro amor incondicional. E a partir disso a gente faz todos os trabalhos, todos os exercícios com o Theta Healing. Então, nossas lives, elas têm sido uma proposta de ser lives práticas. Ou seja, a gente conversa um pouco sobre o tema que é proposto aqui, né? No caso de hoje, relacionamentos abusivos. Mas também a gente faz liberação de crenças limitantes, a gente baixa criação de sentimentos, né, que a gente chama no Theta Healing de downloads, a gente faz algumas limpezas energéticas, enfim. Tudo isso aqui agora na live, de maneira muito imediata. Basta que você vá digitando sim quando a gente for fazendo as propostas dos exercícios. Isso porque no Theta Healing, aliás, isso porque no universo existe uma lei chamada Lei do Livre-Arbítrio. Né? Isso significa que a gente não consegue, ninguém consegue trazer para sua consciência nada que não seja a partir do seu consentimento consciente. Então, é por isso que é importante que você digite sim aqui toda vez que a gente faz uma proposta, certo? Relacionamentos abusivos é um tema que a gente precisa olhar e a gente precisa olhar de maneira delicada, porém corajosa. Quando a gente começou essas lives durante essa semana, né, que foram lives inspiradas no Dia dos Namorados ou Dia das Namoradas, e logo quando a gente iniciou essas lives, quem não teve a chance de olhar ainda, né, se vê aí no nosso feed, vai ver diversos temas de live, né, a gente falou sobre o que é amor incondicional, como encontrar sua alma gêmea, o que são almas gêmeas, como se relacionar com a sua alma gêmea. E dentro desses assuntos, pessoas falaram sobre relações abusivas, relacionamentos abusivos e como era importante a gente entrar nesse assunto. Então, foi um assunto a pedidos, porém bastante pertinente. Até o tema relacionamento abusivo é um tema recente, né? Então, até essa expressão relações abusivas é um tema recente. Isso significa que a gente deu um passo importante aí, né? Principalmente as mulheres deram um passo importante para enfrentar as relações abusivas, né? Quando a gente nomeia algo, fica mais fácil para a gente entender o que é isso.
Então, relações abusivas sempre aconteceram, né, por toda a história da humanidade, sobretudo da opressão de um gênero sobre outro, né, um homem dominando a mulher aí ao longo da história. Mas isso não se limita somente a essas relações homem e mulher. Na verdade, relações abusivas elas vão além disso, né? Tem sim as relações abusivas praticadas por homens suprimindo as mulheres, mas também a gente encontra relações abusivas aí no âmbito do poder político, relações abusivas no âmbito do trabalho, relações abusivas nos âmbitos afetivos, também em par homoafetivos, não necessariamente homem e mulher. Então a gente encontra relacionamentos abusivos também na relação de parentalidade, né, na relação pai e filho, na relação adulto-criança, na relação jovem e velhos e velhas. Então a gente tem aí uma série de, na verdade, todos os tipos de relação. Se não for saudável, né, ela pode se tornar abusiva, todos os tipos de relacionamento, até na relação do seu dono com o animal, né, do dono do cão com o cão, enfim, né. Então relações abusivas aí é todo tipo de relação que está vivendo, que está acontecendo fora de um ambiente de respeito, fora de um ambiente de carinho, fora de um ambiente de escuta. Então, não necessariamente a gente tem que gostar das pessoas, né? Não necessariamente a gente tem que se relacionar com ninguém. Isso é uma escolha. E claro, né? Não é porque você fez essa escolha que significa que você precisa ser invadido, que você tem que ser abusado, né? Não, de jeito nenhum. Todas as pessoas, elas merecem ser respeitadas. Todas as pessoas, elas merecem ser honradas enquanto ser, né? Todos os seres, aliás, não só pessoas. Os animais também, as plantas também. Enfim, todos os seres que existem, eles merecem ser honrados, né? E eu digo mais ainda, eu vou mais ainda, né? Eu digo que até energias conscientes, do ponto de vista do Theta Healing, tudo tem consciência, tá, gente? Então, até a Terra tem consciência, né? Até um terreno tem consciência. Então, e quantas vezes nós, seres humanos, abusamos da Terra, né? Abusamos do planeta Terra, abusamos do meio ambiente, abusamos enfim, de diversas maneiras do solo, do mar, da água doce, do ar, né? Então, de certa maneira aí, para a gente ir desconstruindo do que são abusos e abusadores, né? Porque abusadores tem aí em diversos âmbitos da nossa vida, né? Talvez a gente mesmo já tinha praticado um abuso, por exemplo, contra o planeta Terra, né? Esse aí deve ser o mais corriqueiro. Mas em falando aqui de abusos entre pares, né? Que é o nosso assunto da semana, né? Falando sobre relacionamentos afetivos, namoro e tudo isso. O abuso entre pares, ele sempre foi corriqueiro, por causa de toda a história de dominância de gênero, principalmente, né? De toda a história de patriarcado. E também na contramão disso, as mulheres começaram a fazer enfrentamentos reais contra esse tipo de abuso, né? Também aí ao longo da história. E finalmente esse fenômeno tem uma denominação, então a gente pode falar sobre ele e pode olhar para ele de maneira mais direta e enfrentá-lo. Então os abusos eles acontecem nas relações entre pares, tanto entre par homem e mulher, quanto em par de duas mulheres, quanto em par de dois homens, ou par poligâmicos também. Então um abuso é quando a pessoa ela pratica alguma coisa que diminui sua autoestima, que diminui seu autoamor, que você se sente invadido, que você se sente desrespeitado ou desrespeitada, que pode acontecer sim outros tipos de violência, né? O abuso ele é um tipo de violência, né? E o tipo de violência vai variar. A gente tem aí vários tipos de violência que são acometidas dentro de um relacionamento, né? A gente diz que as relações são abusivas. Quase sempre que a gente diz isso, a gente está dizendo que aquela relação é uma relação que tem violência doméstica. Em outras palavras, é isso que a gente quer dizer. A menor ou maior grau, é isso que a gente quer dizer, né? Que alguém está abusando psicologicamente, energeticamente, financeiramente, materialmente de você, né? Então é para esse lugar que a gente vai olhar aqui. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acham desse assunto,
se faz sentido a gente trazer esse assunto aqui. Quais são os desafios, né, que nós temos aqui nesse lugar. É um assunto delicado, mas se a gente traz nossos desafios, nossa verdade, a gente pode olhar para ele com mais profundidade. Ao longo da minha história, né, eu conheci muitas situações de abusos. Porque antes de me tornar Teta Healing, antes de me tornar terapeuta, eu era advogada, eu era advogada popular. Aqui está dizendo que a gente permite os abusos. A gente vai entrar nesse assunto com relação à permissão daqui a pouco. Porque tem uma série de questões aí também com relação a permitir e não permitir. Certo? A gente vai entrar, mas foi ótimo você ter falado nisso. Viu, Inala? Porque é muito pertinente essa coisa da gente permitir o abuso ou não. Então eu tenho na prática, digamos assim, né, muita experiência, porque antes de me tornar terapeuta de Theta Healing, eu fui advogada popular, né? Acho que muitos de vocês sabem, outros não, mas eu fiz toda uma carreira aí jurídica, né? Desde estudante, desde acadêmica, pautada nos temas de direitos humanos. Então, desde o iniciozinho mesmo, né? Assim que eu entrei na universidade de Direito, acho que a partir do 3º semestre eu já comecei a fazer estágio em Direitos Humanos. E um dos estágios, e logo no início, né, dos meus estágios, eu comecei a dar aula de Direito Popular para comunidades populares, né? E também para movimentos populares. Então eu dava aula de Direito Popular, por exemplo, para líderes de comunidades ribeirinhas, líderes de comunidades quilombolas, líderes de movimento LGBT, lideranças de movimento de mulheres, enfim, lideranças de movimento negro e daí por diante. Além de já ter uma convivência também, né, ter uma identificação com esses movimentos populares anteriormente. Claro, foi por isso que eu fui advogar justamente nesse ramo, porque eu já tinha essa aproximação, né? Eu acho que como boa parte de nós, na juventude, a gente tem esse desejo muito genuíno de transformar o mundo para melhor e se juntar com as pessoas, né, que segundo o nosso ponto de vista, são as pessoas que vão nos ajudar nessa transformação, nesse auxílio de transformar o mundo para melhor, e a gente quer justiça, né? Então é claro que eu vi muitas situações de abuso, né? Eu vivi, acompanhei, não eu propriamente, né, também vivi relações de abuso, mas eu digo assim, não só vivi as minhas próprias relações, quanto também acompanhei, né, enquanto militante, enquanto advogada, várias situações de abuso, encaminhei muita gente para o Centro de Referência da Mulher. Eu vi o Centro de Referência da Mulher nascer, na verdade, né? Eu estava nessa luta social de fazer nascer aqui o Centro de Referência da Mulher aqui em João Pessoa. O Centro de Referência LGBT também, eu estava assim, diretamente focada nisso, né, de maneira bastante direta. Então, e eu posso dizer, a gente pode afirmar, né, que se a gente hoje fala de relações abusivas, se a gente hoje tem, então, ferramentas políticas, como, por exemplo, a Delegacia das Mulheres e outras ferramentas, é sim uma conquista de gênero, é sim uma conquista das mulheres, né, do grupo de mulheres que se juntaram para isso. E a gente olha para essa história com gratidão e com honra. Porque sim, agora a gente pode denunciar relações abusivas e violências contra as mulheres. Não só contra as mulheres, a gente ampliou também para as pessoas LGBTs, né, LGBTQI agora, né? Mas, enfim, para as pessoas que não são heterossexuais, as relações abusivas que elas passam, principalmente por parte de seus familiares, e, consequentemente, também nas suas relações, né? Porque, enfim, tem uma série de abusos aí. Quando a gente vibra de uma certa maneira, né, a gente entende que se a gente está vibrando uma emoção, a gente acaba gerando mais situações dessa vibração. Se eu vibro, por exemplo, numa vibração, eu sou vítima, né? Se por algum momento, alguma coisa na minha vida aconteceu, de ruim ou de trauma na minha vida, e eu acolho essa vibração, essa crença, eu sou vítima, então mais disso eu vou cocriar no mundo.
Então, por isso é muito importante a gente liberar muitas crenças aqui hoje. Hoje é principalmente para a gente liberar crenças. Porque se alguma vez eu vibrei dessa maneira, eu sou vítima, então eu libero isso do meu sistema para não vibrar nisso novamente e não cocriar mais isso na minha vida, certo? Então, historicamente, é claro que muitos de nós, homens também, né? Muitos de nós já traz no nossa carga genética, né, nas crenças a nível genético, muitas traumas de relações abusivas do passado. Porque no passado era assim, né? Nossos pais, nossos avós, avós e avós, eles tiveram relacionamentos abusivos porque era naturalizado. Ninguém questionava, isso era naturalizado. Então era completamente naturalizado que um homem controlasse o dinheiro da mulher quando havia, né? Controlasse os horários que a mulher ia dormir, acordar, o que ela ia fazer, com que ela trabalhar, o que ela ia ou não. E tinha muitas relações abusivas sexuais dentro dos lares, né? Tanto do marido com relação à esposa, quanto com relação aos próprios filhos, né? Então a pedofilia, os abusos infantis, os abusos sexuais infantis, enfim. Então, por mais que seja dolorido olhar para isso, o fato é que isso está em toda a sociedade, independente de classe, raça, cor, gênero, isso está em toda a sociedade. Então, a Vaiana, ela traz um dado muito forte e um dado que faz muito sentido, e eu digo isso assim, de maneira muito tranquila, porque minha experiência como Teta Healer também me permite dizer desses dados, né? Ela diz que 9 a cada 10 pessoas passaram por situações de abuso. E o abuso que ela fala é abuso psicológico, abuso emocional, abuso espiritual, porque tem também abusos espirituais, abusos físicos, abusos sexuais. Então, todos esses tipos de abuso, né? Ela diz 9 a cada 10 pessoas passaram por situação de abuso e uma não lembra. Ou seja, todas as pessoas passaram por situação de abuso, né? Não é porque a pessoa não lembra que ela não passou. E ela fala principalmente na infância. É na infância que acontecem os principais e mais profundos abusos que vão aí determinar todo o resto da nossa vida. Porque toda a infância, todo o resto da nossa vida são de coisas que aconteceram na infância. Não sei se vocês já perceberam isso, quem já passou por um processo terapêutico, né? Quando a gente vai ver por que a gente está num padrão limitante mental, por que a gente está numa relação abusiva, quando a gente vai ver, foi coisa que aconteceu na infância, foi relação com o pai, foi relação com a mãe, né? A criança viu o pai batendo na mãe, a criança viu a mãe sendo maltratada e daí por diante, né? Ou ela mesma foi maltratada e daí por diante fica essa marca no corpo, porque os traumas a gente guarda no músculo, tá? É no músculo que a gente guarda os traumas. Então, tudo de trauma que acontece com a gente, o músculo ele tem. Né? No curso de anatomia intuitiva, a gente vê isso com mais profundidade. Mas é o músculo que vai guardar esse trauma, que vai guardar essa memória do trauma. Então, literalmente, o trauma fica no nosso corpo, registrado. E se a gente acolhe, então, a crença, eu sou vítima, o mundo é ruim comigo, eu sou um erro, que são as crenças que a gente geralmente acolhe numa situação de abuso, né? Eu sou um erro, eu tenho vergonha de mim. É uma crença bem problemática, né? As pessoas que passam por situações abusivas, elas não merecem ser abusadas, ninguém merece. Mas quando elas passam por situações abusivas, como acredita, né? Acolhe a crença de que merece isso, de que não merece ser amada, de que não merece ser respeitada, que é uma vergonha, né? Então, todos os estudos que o movimento de mulheres, né, o movimento feminista fizeram para trazer à tona de que não, as mulheres não são vítimas, aliás, que as mulheres não são, não devem se esconder, que as mulheres não devem se envergonhar, né, que não é culpa delas, né? Então foram feitos muitos estudos teóricos aí em diversos ramos da ciência para trazer essa luz de que não é culpa da mulher, não é culpa da menina, não é culpa do menino, não é culpa da criança, ter sido abusado. Então, não é culpa das pessoas que foram abusadas, né? Então, eu vou liberar, então, né, já que esse assunto tá mexendo com a gente, eu vou liberar algumas crenças, alguns choques e traumas aí do seu corpo, do seu músculo com relação a isso, pra gente centrar mais um pouco e continuar o assunto e falar sobre essa coisa de permitir ou não o abuso, certo? Tá tudo bem até aqui, gente?
Tô lendo aqui os comentários de vocês. Sim, observar o abuso que causamos também. Então, para começar, vocês autorizam que sejam trazidas para todos nós qual é a sensação mais elevada de calma, de serenidade, de amor próprio, de centramento. De auto-autorização, que é seguro para você se auto-autorizar, que é seguro para você estar em si e ter em si sua autorização de si mesma legítima. Se autorizar, se permitir. Se for para você, diga sim, que você sabe o que autorizar dentro de si mesma, o que permitir dentro de si mesma. E também o que não permitir, que é seguro para você esse discernimento, que você já vive com esse discernimento. Gratidão, meu bem, e que já é assim agora. Sou para você, diga sim, que é seguro para você desde sempre ter discernimento em tudo que você faz, pensa, sente e age. Que é seguro para você viver sem ser vítima, sem se sentir uma vítima do sistema, sem se sentir um algoz do sistema. Que é seguro que você merece, já é assim agora. Se for para você, digita assim aqui. Se autoriza que seja feita a ativação e alinhamento e limpeza de cada um dos seus chakras. Se for para você, digita assim aqui para a gente fazer essa limpeza bem legal, para a gente seguir esse tema ainda mais profundo. Sobre esse tema, falar em abusos, né? Relacionamentos abusivos. Só um minuto, gente, que tá tendo um barulho aqui. Tem gente tirando o carro aqui. Eu vou dar só o tempinho de terminar esse barulhinho para compartilhar uma coisa minha com vocês. Pra gente entrar nesse assunto de permitir ou não permitir o abuso. Durante muito tempo, foi apontado para as pessoas que passam por situações de abuso e violência, principalmente situações de estupro, é que essas pessoas elas eram culpadas por isso. Né? Quantas canções, se a gente for olhar no passado, né, que eram populares, samba de roda, samba de mesa, que falavam do quanto as crianças eram sedutoras, né, até hoje. Né? Só que elas não falam esse termo criança, usa outro termo, né? Peitinho, não sei o quê, para falar do corpo físico de um adolescente. As canções antigas mesmo, canções populares, até muitas canções da MPB, né? Quando ia descrever a mulher atraente, era o corpo, se a gente for ver, era um corpo de uma mulher adolescente, não de uma mulher, mas de uma menina, né? De um adolescente. Até hoje a gente encontra aí nas periferias, não só nas periferias, no sertanejo, enfim, nas canções por aí, nas canções populares, né? É uma legitimização da novinha, enfim, que isso para mim já é abuso, né? Um abuso cultural tremendo, né? Todo esse incentivo de exploração do corpo de uma menina, né? De uma criança.
Então, isso foi legitimado sempre até hoje, enfim, né? Eu atribuo muito ao movimento de mulheres, mesmo ao movimento feminista, as coisas não estão sendo tão naturalizadas assim, né? A gente pode, então, hoje denunciar, né? Há possibilidade de denúncia. Mas ainda assim, a gente escuta essas canções por aí, né? Da novinha, do não sei o quê. Então, a gente permite ou não permite o abuso, né? Eu passei por situações abusivas, né? Não em relacionamentos afetivos. Isso não aconteceu comigo. Ainda bem, né? Eu não sei se não aconteceu comigo porque eu tinha sempre tive uma postura muito forte, muito de enfrentamento, né? Na verdade, essa postura mais amorosa e mais centrada, ela só chegou em mim, só foi aterrada em mim mesmo depois do Teta Healing. Não que eu passei a ser uma pessoa que não está comprometida, né? Ao contrário, eu estou comprometida, só que eu estou comprometida com uma mudança, mas muito a partir de uma amorosidade, né? Mas antes eu já tinha esse compromisso, mas era um compromisso mais ardente, digamos assim, mais físico, compromisso de jovem, né? Compromisso de músculo, digamos assim, com força vigorosa. Então, não sei se é porque eu tinha sempre essa postura muito firme, que, enfim, quem se relacionou comigo sabia que, eu acho que já pressentia que não era um lugar para tocar ali, né? Não era muito seguro tocar nesse vespeiro, eu acho, né? As pessoas que se relacionaram comigo devem ter percebido isso. Mas, no entanto, eu passei por outras situações abusivas, né? Eu passei, por exemplo, por situações abusivas com relação a gênero. Dentro de casa, quem tem irmãos homens, né? Quem tinha, não sei se era só comigo, mas é um relato comum. Quem tem os irmãos homens aí e as irmãs mulheres, a gente sabe, quase sempre o privilégio vai para o masculino, né? E quase sempre a opressão a baixa autoestima o cercear vai para as mulheres, né? O limitar vai para as mulheres. Então, eu percebi esse tipo de abuso na minha vida, né? E depois, então, eu percebi um abuso do ponto de vista da homofobia, né? E aí era um abuso de toda a sociedade, né? Eu me sentia abusada pela sociedade geral. Também, nos meus lugares, nos lugares que eu frequentava, eu sentia, né, que havia um abuso aí muito grande com relação a me posicionar, né, como uma pessoa bissexual. Então, quando eu comecei a afirmar minha bissexualidade no mundo, que não foi fácil, né? Foi um enfrentamento, né? Foi um momento de coragem. Então, quando eu comecei a assumir isso, eu percebi, sim, que havia um abuso muito grande por parte da sociedade. Além de um abuso social muito grande com relação ao meu corpo, né? Com relação ao meu corpo. Porque meu corpo era um corpo feio, meu corpo era o corpo de uma mulher que não era loira, o corpo de uma mulher, enfim, que não era o corpo do padrão de beleza, né? Então tinha um abuso aí também. Então tem se a gente for olhar direitinho, tem diversas práticas abusivas, né? A prática do racismo é uma prática abusiva, então a prática da homofobia é uma prática abusiva, né? E a prática abusiva com relação ao indivíduo mesmo, né? A bater numa pessoa, a xingar uma pessoa, a tirar, cercear os direitos da pessoa, a dizer que ela não é bonita, a dizer, enfim, atacar a autoestima da pessoa. Então, será que é permitido? Durante toda a história disseram que a gente era culpada, que as mulheres eram culpadas por serem estupradas, porque usavam roupas muito curtas, ou por isso ou por aquilo, enfim, várias justificativas que depois, né, a ciência comprovou que não era nada disso. As mulheres que eram... O maior número de mulheres estupradas na rua, por exemplo, as mulheres que se vestiam com roupas longas, né? Então não tem justificativa. Então, por que acontece o abuso? Então, do ponto de vista do Teta Healing, o abuso, ele acontece com a gente porque a gente tem crenças limitantes. Ah, mas até criança tem crenças limitantes? Talvez, sim. A gente não nasce a partir do nada. A gente nasce a partir de uma história, segundo o ponto de vista do Teta Healing. A gente vem aqui já com histórias de vidas passadas. A gente vem aqui acolhendo um consciente coletivo. A gente vem aqui também já a partir das nossas crenças genéticas e também algumas crenças de alma, que a gente absorveu aí ao longo das vidas que a gente passou na nossa existência. Então, sim, talvez uma criança tenha crenças limitantes, né? A partir de uma história de trauma ou dela ou dos seus antepassados.
né? Então é uma tendência a gente copiar a história dos nossos antepassados, mesmo que a gente não conheça, né? É um padrão mental, é um padrão genético. Então, eu vou liberar aqui algumas crenças e é bom que a gente entenda que realmente tudo que acontece no nosso consciente, no nosso subconsciente, a totalidade disso e 100% disso a gente não acessa, né? A gente não acessa tudo, a gente acessa só 10%. Só 10% a gente acessa do nosso consciente, o resto não. Então talvez sim, a gente tenha aí uma vibração que esteja atraindo relações abusivas para nós. Mas a gente não olha para isso nos culpando a partir de um olhar de culpa. A partir de um olhar de, eu permiti isso, a culpa é minha. A gente olha para isso com compaixão. Ok, isso aconteceu na minha vida. Não aceito mais, né? A gente coloca também um lugar de pare aqui, né? Mas eu não tenho força suficiente. Talvez não, é verdade. Talvez a pessoa não tenha força suficiente porque ela foi tão maltratada, disseram tanto para que ela era incapaz. Principalmente as violências domésticas, né? Disseram tanto que ela é incapaz, disseram tanto, envolve afeto. A violência doméstica, ela é tão perigosa por causa disso. É diferente quando uma pessoa que eu não conheço, né, passa por mim na rua e me xinga, né? É agressivo, vai doer ali na minha alma, né? Vai doer em mim, vai mexer com a minha autoestima, vai me causar traumas. Mas quando é alguém que eu amo, que eu escolhi essa pessoa, que eu confiei, que eu confiei a ela uma história de amor, eu confiei a ela meu corpo, confiei a ela meus pensamentos, minha subjetividade, meus desejos, minhas frustrações, minhas fraquezas, eu confidencializei a essa pessoa. E de repente essa pessoa, né, com quem eu sonhei tanto, essa pessoa me bate. Olha só, que confusão que fica na cabeça de alguém, né, que passa por situação de violência doméstica. Como assim? E a pessoa ainda tem, né, ainda diz que fez isso por amor, fez isso por ciúme, fez isso pro bem. E você fica naquela confusão, já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, você já não entende mais nada. Então, será que é porque a gente permite, porque a gente não permite, porque a gente não está forte o suficiente? Então, se você não está forte o suficiente, beleza, olha para isso, mas não fica só nisso. Procura ajuda. Hoje a gente tem aí muitas redes de ajuda para relações abusivas, né? A gente tem redes de ajuda aí, tanto redes de ajuda público, né? A gente tem aí um sistema público que já tem um amparo para essa situação. Não só para a questão das mulheres, mas também para as questões de LGBTs, para as questões de casais homoafetivos. Como eu disse, né, não é só homens que abusam, mulheres também podem abusar a sua companheira, né, também pode cometer violência doméstica. Homens também podem cometer com seus companheiros e, enfim, daí por diante. Então, tem sim várias ferramentas públicas para te dar apoio a isso. E tem também terapias holísticas, né, uma rede de terapeutas holísticos para dar apoio nisso. Inclusive de maneira gratuita. Então, certo, beleza, aconteceu com você, não foi bom, não é bom, mas vai chegar o dia que você vai precisar parar isso. Como, né? Vamos trazer a criatividade para que você pare isso, né? Para que você pare dentro de você também, né? Se você tem um impulso abusador, mesmo que de maneira inconsciente, né? Porque você trouxe isso dos seus antepassados de repente. Se você tem um impulso abusador, vamos parar com isso. Reconhece isso dentro de você. Não é fácil, né? A gente dizer, eu também abuso. Não é fácil. Você não precisa dizer isso em público. Mas se você, então fica a provocação, diz pra você mesmo, né? Aceita essa verdade, aceita essa verdade não, aceita que você tem essa vibração aí ainda. Quando eu digo que não é verdade, é porque não é verdade, né? Nós todos somos essência divina. Mesmo que você vibre dentro de você, eu sou abusador, eu sou vítima, tanto um lado quanto o outro da moeda, isso aqui não é a verdade mais elevada, né? Isso aqui é só papéis que a gente desempenha aí por causa do nosso histórico limitante genético, de consciente coletivo, enfim. Ou de vidas passadas. Mas isso não é a verdade mais elevada. Nem eu sou vítima, nem eu sou abusador, nem eu sou algoz, nada disso. Isso aí são dualidades. No Theta Healing, no curso de DNA básico, a gente entende melhor, né? Quando a gente vai estudar planos da existência, vai estudar o quinto plano. E a gente vê que o quinto plano é um plano de dualidades, enfim, e por que a gente é tão dual assim. Mas seja como for, isso é uma dualidade mental, isso são crenças limitantes de dualidade, isso não tem nada a ver com a nossa essência. Certo? Então, se até aqui aconteceu situações de abuso, beleza,
tô aqui entendendo que eu posso parar isso agora na minha vida e eu vou dar um jeito nisso. Então dá uma parada nisso. Finaliza isso dentro de você, tanto dos abusos que você praticou, quanto dos abusos que você sofreu. Existem estudos que dizem que as pessoas que praticam abuso sexual, por exemplo, foi aquelas que foram vítimas na infância. Então elas repetem aí um padrão mental, talvez até contra a vontade delas mesmas, né? Não estou querendo justificar, só estou dizendo que é bom a gente olhar para esse lugar e mudar isso dentro de nós. Eu tenho uma aluna que ela atende homens ela atende homens que praticaram violência, né? Eu acho isso de uma coragem muito grande. A pessoa atende com Theta Healing, né? Uma aluna minha de Theta Healing, homens que praticaram violência. E eu acho isso corajoso, eu acho nobre, porque afinal de contas, essas pessoas retornam para a sociedade, elas são também em essência elas também são manifestação de amor. Isso que elas praticaram, a gente não sabe porque foi praticado, mas elas também merecem mudar isso dentro do sistema delas se elas quiserem, né? Esses homens, essas mulheres, enfim. É bom para todos que a gente vive mais no amor. Ai. Então, para quem está chegando agora, o tema da nossa live é relações abusivas, né? A gente já fez uma semana toda de relacionamentos, mas esse tema ele foi uma provocação e a gente achou pertinente olhar para ele com coragem, com profundidade. Estamos fazendo isso aqui. Então, respira profundamente. Eu vou trazer mais algumas limpezas para nós. Se autoriza que sejam ensinados a você a viver sem ser vítima, que todas as vezes que essa crença vibrou em você, desde o momento que ela foi criada, eu sou vítima. Desde o momento que essa crença foi criada, em todos os níveis de crença, todas as vezes que ela se manifestou, desde os primórdios, que isso seja cancelado agora, resolvido, enviado à luz, e seja trazido em um lugar. Eu sou amor, eu sou puro amor. Eu mereço amor, eu mereço ser respeitada e respeitado completamente por todas as pessoas, todos os seres. Se for para você, digita assim aqui. Todas as vezes que vibrou em você a crença, eu sou culpado, eu me sinto culpado ou culpada. Eu tenho culpa do que me aconteceu. Eu tenho culpa por ter permitido. Tudo isso seja cancelado de você, resolvido, enviado à luz. E seja trazido em lugar, eu sei viver sem ser vítima, sem me vitimizar. Sem vibrar em vitimização. Eu sou dono e dona de mim mesma, eu pertenço a mim mesma, eu estou conectada com a fonte de amor divino. Eu sou puro amor. E o puro amor se movimenta em mim, cresce em mim, se expande em mim, se manifesta em mim. Se for para você, digita assim aqui, tá bem? Até pouco tempo aqui no Brasil nem existia a ECA. Vocês sabiam que o ECA é de 1996? Não existia nenhuma lei para proteger as crianças. Era completamente comum que as crianças fossem espancadas, né, agredidas moralmente, né, humilhadas pelos seus pais até, né, as pessoas com quem elas têm referência de amor maior. Então era comum que as crianças, né, vocês se lembram disso? Eu me lembro disso. Pais batendo nas crianças, eu me lembro disso na minha infância. Eu me lembro na minha infância, né, minhas vizinhas apanhando dos maridos na frente de todas as pessoas. Né, eu presenciei esse tipo de cena.
Então, é muito recente que isso tenha tomado lugar de não natural, de crime. Isso é muito recente. Essas memórias estão em nós. Se autoriza que todos os choques e traumas que estejam em você, em todo o seu corpo, sobre violência doméstica, violência infantil, abusos que você presenciou, que você testemunhou, que você também viveu, que todos esses choques e traumas sejam retirados de você, de tudo que você é, enviado à luz e substituído por puro amor incondicional. E que a fonte divina, então, ensine seu corpo agora a viver sem esses traumas, que é seguro viver sem esses traumas, que é seguro viver sem se sentir violento ou violenta, sem se sentir violentado ou violentada, sem se sentir abusador e abusadora, sem ser uma vítima, sem ser um algoz ou um algoz. Se for para você, digita assim aqui. Tem um tipo de relação de trabalho, né? Eu mesma trabalhei nesse tipo de relação de trabalho de alguma maneira, porque eu trabalhei no sindicato das domésticas, uma época como advogada. E eu me lembro que eu fui, porque todas as nossas motivações na fase adulta quase sempre foi coisas da infância, né, gente? Quase todas. E eu me lembro, na minha fase da infância, que eu ficava muito chocada. Eu não entendia direito quando eu era criança, mas eu me lembro que existia uma coisa muito errada na relação patrão e empregada doméstica, patroa e empregada doméstica. Eu entendia que aquela relação não era sadia, sabe? Eu entendia que o salário ele não era justo. Eu entendia que não era justo que uma mulher fosse obrigada a dormir dentro da casa da patroa todos os dias. Ela não tem casa, ela não tem família, ela não tem marido, ela não tem esposa, sei lá, ela não tem filhos, ela não tem direito a ter filhos, sabe? Quantas vezes eu testemunhei as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? E eu observava isso, mesmo sendo criança, e esses assuntos eles não eram debatidos, eles não eram colocados, as pessoas não falavam nisso, mas mesmo quando era criança eu conseguia ver ali um cenário de dissonância, tinha alguma coisa errada, né? Por que essas mulheres, quando tinham seus filhos, elas doavam seus filhos, gente? Vocês já viram isso acontecer? As mulheres, as empregadas domésticas, quando tinham filhos, elas tinham que doar seus filhos, porque senão elas ficavam sem emprego, já que elas dormiam na casa da família, né? Era uma situação assim de muito abuso. Então, relações de trabalho, mesmo entre mulheres, como eu acabei de dizer, tem relações de muito abuso muitas vezes, né? Então não é porque ser mulher que a gente é necessariamente vítima ou necessariamente justa, entende? Então, olhar para isso com coragem também, né? Para esse lugar também, né? Que às vezes a gente também abusa dos nossos privilégios, né? Enquanto cor, enquanto raça, enquanto classe, enfim. Tem alguns privilégios aí, a gente também toma abusos a partir disso. Então você autoriza que todas as vezes que você se sentiu abusada numa relação de trabalho, numa relação de emprego, que sejam ensinados a você, que isso seja cancelados, né? De você, resolvido a nível histórico, enviado à luz. Toda vez que você se sentiu maltratada numa relação de trabalho, todas as vezes que você se sentiu desrespeitada numa relação de trabalho, que seja cancelado, resolvido, enviado à luz, que seja trazido no lugar o que é justiça, qual é a sensação verdadeira de justiça. Mesmo que isso não tenha acontecido com você, tá? Você pode dizer sim para receber esses downloads. Que é seguro para você ser justo e justa, que é seguro para você vibrar em justiça, que é seguro para você receber salário justo, receber remuneração justa. Que você merece e que já é assim agora. Se for para você, digita assim aqui.
Que seja ensinado para todos nós, então, qual é a sensação de viver sem relacionamentos abusivos, sem ser abusivo nos nossos relacionamentos, sem cometer abusos no nosso relacionamento. Se for para você, digita assim: sem relacionamentos abusivos, que você já vive sem relacionamentos abusivos, que você já vive com relacionamentos saudáveis, que você sabe como ter relacionamentos saudáveis e justos e equilibrados. Inclusive relações de amizade. Se for para você, digita assim. Eu estava conversando com vocês, acho que eu esqueci até de dizer, né? Quando eu estava começando, entrando nesse assunto de relações abusivas, Cibele chegou com uma caneca de chá, e eu nem pedi, né? Então foi uma surpresa, né? Ela chegou aqui de repente, colocou uma caneca de chá aqui, colocou uma garrafa de água, que relação a gente quer ter? A gente quer ter relações com gentileza, né? Então olhar para isso, olhar para a gentileza, as manifestações de gentileza, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente merece. Mas a gentileza não é só eu receber, né? É também eu entregar a gentileza para o outro. Então, se vocês autorizarem, né? Que a própria fonte criadora ensine para nós, ensine para todos nós que é seguro a gente receber e dar gentileza. Ser gentil com a gente mesmo. Que gentileza nos acompanha, que essa vibração da gentileza faz parte de nós, do nosso cotidiano. Que somos gentis, que sabemos ser gentis, sabemos quando e como ser gentis, com quem ser gentis. Que merecemos gentilezas, merecemos gestos gentis, merecemos gestos delicados, sutis e amorosos. E também sabemos oferecer isso para o mundo. Se for para você, digita assim aqui, para que a gentileza ancora em tudo que somos. Ontem, Felipe, meu filho, falando em gentileza, né? Porque se a gente for perceber e se a gente aguçar nosso olhar, a gente vai ver sutileza em muitos lugares, né? É gentileza em muitos lugares. Ontem, meu filho, ele fez uma pulseira, né? Ele tá trabalhando manualidades agora, tá aprendendo a costurar, tá aprendendo a fazer tricô, crochê, macramê. Aí ontem ele fez uma pulseirinha de macramê pra mim e pra Cibele com uma folha, né? Ele tirou do quintal uma folha acho que de jambo, e amarrou na pulseira e fez uma pra mim e pra Cibele. E ele disse que era para os nossos dias de namorados. E pro meu dia e pro dia de Cibele de namorados. Então, se a gente for aguçar os olhos direitinho, se a gente ampliar nossa visão, a gente vê que existem manifestações de gentileza por todo lugar. Por todo lugar. Eu me lembro aqui na Epitácio Pessoa, logo quando eu assumi, né, minha orientação sexual, eu acho que logo no começo, então, quando eu tinha assumido a minha relação com Cibele, eu vim para aqui para João Pessoa, eu passei de ônibus por João Pessoa e eu vi, numa parada de ônibus, um grafite de um grafiteiro daqui chamado Giga Brau, que é um grafiteiro bem interessante. Ele faz uns grafites bem regionais, bem bonitos. E eu vi que ele tinha feito, então, naquela parada de ônibus, 2 mulheres se beijando. E eu fiquei pensando, gente, que gentileza, que coisa poética, que coisa linda, sabe? De uma delicadeza. E eu disse, gente, e eu tentava fazer isso, mas de uma maneira tão, sabe, tão a partir de raiva. E vem uma pessoa e faz isso a partir do amor, e o impacto é muito melhor, é muito mais positivo, é muito mais doce, entende? A partir da arte, a partir da poesia, né? A gente pode impactar as pessoas de maneira muito melhor, a partir de uma gentileza, a partir de uma palavra. E eu me lembro muito disso, porque quando eu passei e vi
essa pintura no ônibus, né, ligaram pra mim e disseram, olha, tu visse lá o que pintaram, que lá na Epitácio pintaram, duas mulheres se beijando e tal. Teu primo perguntou pro artista por que ele fez aquilo, ele disse que foi inspirado em você. Eu disse, sério? Ele disse, foi. O artista disse que fez aquilo ali por causa de você, lá por causa da foto que tu postou com Cibele. Eu disse, gente, tipo, né, eu movi céus e terras pra mudar isso. E quando eu parei de mover céus e terras, quando eu simplesmente centrei no amor, as manifestações do amor no mundo aconteceram, entende? Entende como a nossa vibração, as nossas atitudes, pode mudar o mundo com as nossas atitudes, não é? Né? A gente não precisa travar guerra com nada, a gente só precisa centrar no amor. Quanto mais centrado no amor, mais o amor se manifesta. Então essas são as delicadezas. Tem gente que está dizendo aqui que lembrou do trabalho dele, né? Desse artista. Quantas vezes vocês tiveram gestos de gentileza esse ano? Alguém se lembra de um gesto de gentileza? E você se lembra o que repercutiu esse gesto de gentileza? Você ter usado da gentileza e no que isso repercutiu? Você sabe até onde vai a repercussão de um ato de gentileza? A gente nunca sabe até onde vai. Né? Isso, por exemplo, que Giga fez, olha o impacto que ele causou na cidade. A cidade nunca tinha visto isso. A cidade de uma pessoa nunca tinha visto duas mulheres se beijando assim, né, na rua. Ele né, fez isso, só que ele fez isso a partir da arte, a partir de um desenho, enfim. Mas depois disso passou a ser comum aqui em João Pessoa. Né? Depois que eu voltei para Recife, eu disse, nossa, João Pessoa está tão diferente, as pessoas estão expressando amor, eu vejo mulheres se beijando, eu vejo homens se beijando, casal de homens, gente, alguma coisa mudou. Né? Nessa cidade, eu vejo dentro de um ônibus um casal de homens de mão dadas, isso era, sabe? Eu não tinha visto isso antes e agora é possível que essas pessoas sejam respeitadas. Então, é possível que todas as pessoas sejam respeitadas. Né? Então, a gente tem que mudar essa vibração dentro de nós. Fim desse negócio de ser vítima de nada, nem de ninguém. E aí, ninguém praticou um ato de gentileza, gente, esse ano? Ninguém quer compartilhar nada que fez para alguém? Compartilha, porque é disso que a gente precisa, é desse tipo de compartilhar de notícias, né? Essa notícia que nos interessa. Como é que vocês estão se sentindo até aqui? Isa está dizendo que ela pratica a gentileza todos os dias com os alunos de yoga dela e também a filha dela, que é a gentileza em pessoa. É mesmo, eu a conheci. Gratidão, Isa. Vocês autorizam que sejam trazidos para todos nós, que a gente merece gentileza nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa relação com a companheira e com o companheiro, que é seguro para você ser gentil com essa pessoa e receber gentileza também. Que é seguro que você merece ter gentileza também nos seus relacionamentos familiares. Que já é assim agora, se for para você, digita assim. Thalita está dizendo que faz o melhor que pode com o que ela tem. Sim. Tom está compartilhando aqui como está sendo para ele, né? A paternidade, essa nova energia que ele está acessando, né? Da paternidade. Que tudo está mais amplo, né? A energia do cotidiano, da gentileza. Gratidão, Tom. Vocês autorizam, então, que todo o trabalho energético que a gente fez até aqui seja harmonizado, se fique somente o que for realmente para o seu bem maior.
digita assim aqui. Com isso eu vou concluindo nosso trabalho energético. Vou deixar esses últimos minutinhos para vocês compartilharem, dar o feedback, dizer como é que foi para vocês estar com a gente aqui, compartilhar qualquer coisa que vocês quiserem. Bem-vinda Rosa, bem-vinda Seiva. Como é que tá sendo para você, gente, estar aqui com a gente, conversando sobre esses assuntos? Gratidão, Maísa. Dai tá dizendo que tá se sentindo mais leve. Lindo e potente. Gratidão, Tom. Quem teve a curiosidade de ir lá no grupo do Telegram e pedir o suco verde? Eu compartilhei lá, tá, gente, o suco verde. Na nossa link da bio você encontra lá o grupo do Telegram, onde a gente aprofunda mais essas coisas. É muito bom curar essas feridas e traumas. Sim, Dai, é muito bom viver sem isso. Ele tá dizendo que tá se sentindo consciente e revigorada. Gratidão, querida. Muito leve, gratidão por trazer um tema de dor com tanto cuidado e amorosidade. Gratidão, Isa, esse é o nosso trabalho diário, né, minha amiga? Olhar para a dor de maneira leve, suave, amorosa, mas olhar para a dor é o nosso trabalho. A gente não coloca a dor embaixo do tapete, né? A gente traz ela para soprar ela para fora, com amorosidade, isso mesmo. Isa aqui é Teta Healy também, né? É professora de yoga. Gente, eu vou encerrando para poder dar tempo de salvar. Um beijo no coração. Gratidão por tudo e até a próxima.